Volta ao Tá na Área, hora nobre do esporte nessa sexta-feira, agora para falar do Corinthians, o timão que está disputando a Florida Cup, além do Palmeiras, né? Não vão se enfrentar, mas estão disputando. O próximo jogo é amanhã, ó, 19h30, 7h30 da noite, transmissão aqui do Sport TV contra o Atlético Nacional da Colômbia. E o que a gente já percebeu na primeira partida do Corinthians contra o New York City Football Club é que o Thiago Nunes está implementando um estilo, como ele tinha dito, mais vistoso, mais ofensivo, propondo mais o jogo. E quem está muito feliz com isso é o atacante Mauro Bozelli. Vamos ouvir o que ele disse depois da primeira tentativa, depois do primeiro jogo. Fred Ring, um abraço para você, um abraço para todo mundo ligado no Tá na Área. Estamos aqui em Orlando, nos Estados Unidos. Fomos aos parques temáticos, mas foi só para trabalhar, viu, meu amigo? Não deu tempo ainda de curtir aquela montanha russa e coisas do tipo. O Corinthians também teve pouquíssimo tempo por aqui, inclusive hoje pela manhã treinou, treino aberto para a imprensa, 40 minutos que a gente pôde acompanhar ali a atividade do técnico Thiago Nunes. À tarde treinou mais uma vez, só que aí foi totalmente fechado para os amigos jornalistas. Nesse sábado o Corinthians enfrenta o Atlético Nacional da Colômbia, o jogo vai ser às 7h30 da noite, horário de Brasília, e nós conversamos depois do treino pela manhã com o atacante Mauro Bocelli. Não sei se você lembra, Fred, mas no ano passado o Mauro Bocelli deu algumas entrevistas coletivas criticando o estilo de jogo do Corinthians, que ele considerava muito defensivo. Disse o Mauro Bocelli que ele, durante os jogos, tinha apenas uma oportunidade de marcar um gol e que isso era muito pouco para um atacante como ele. Bom, a gente perguntou para ele se ele está feliz agora com essa mudança de estilo de jogo do Corinthians, com o técnico Thiago Nunes. Vamos ouvir então o que disse o argentino Mauro Bocelli. La torcida quiere que el equipo gane. Si juega mejor, obviamente que va a estar más contenta. Y nuestro objetivo también es poder mejorar lo del año pasado, poder pasar las fases iniciales de Copa Libertadores y entrar en la fase de grupo. Y obviamente pelear por todo, ¿no? Jugando en Corinthians, este equipo no puede permitirse no pelear hasta el final en ninguna competición. Tá aí o Mauro Bocelli, tá mais feliz, hein, Fred? Tá satisfeito o Mauro Bocelli com esse início de trabalho aí do técnico Thiago Nunes. O Corinthians, que deve repetir a escalação que iniciou a partida contra o New York City FC, então deve jogar da seguinte maneira: Cássio no gol, Fagner, depois vem Pedro Henrique, Gil e Lucas Piton. No meio de campo tem o Camacho, Cantillo, Ramiro, Luan, que teve aquela estreia espetacular com 2 gols, um deles de falta, e o Janderson pela esquerda. E na referência ali, o Mauro Bocelli. É a mesma escalação que começou o jogo contra o New York City FC, com uma diferença importante. Diferentemente do que ele fez na primeira partida, quando trocou todos os jogadores no intervalo, o técnico Thiago Nunes deve manter essa formação por um pouco mais de tempo, porque ele quer um pouco mais de entrosamento dessa que é a formação titular do Corinthians nesse começo de temporada 2020. Depois ele deve rodar mais o time, colocar todos os atletas em campo para que todos eles tenham uma oportunidade de jogar no estádio do Orlando City. Olha só, Fred, nesse sábado então, às 7h30 da noite, horário de Brasília, tem Corinthians e Atlético Nacional, transmissão ao vivo no canal Campeão. Eu estarei lá, quem também vai estar lá é o meu amigo Marcelo Braga, nosso produtor e repórter do Globoesporte.com, e o nosso cinegrafista, o Edson Silva. A gente vai mostrar todos os detalhes e trazer todas as informações. É isso, volto com você. Abração, Fred. O Atlético Nacional é o campeão. Claro, temos que ter essa ressalva de primeiro jogo ainda, o início do trabalho do Thiago Nunes, mas é de animar, né? Ver um Luan feliz, a fim de chutar pro gol, jogando legal, e do Thiago Nunes encaixando um novo sistema, um sistema muito diferente do que a gente está acostumado a ver no Corinthians. Eu tenho assim eu tenho uma expectativa muito boa com relação ao Corinthians. Lógico que não por essa vitória, enfrentou um adversário que é um pouco mais frágil até do que o Atlético, que o Palmeiras enfrentou. Mas a minha expectativa com relação ao potencial do Thiago Nunes e a esse primeiro cartão de visita do Luan, embora a gente não possa já garantir que ele é o Luan, o melhor das Américas, nem nada disso, é preciso ter um pouco de calma, mas ele é um jogador que o Corinthians não tinha, o Corinthians não tinha um pensador de jogo. E ele esse nome, é um jogador que chuta bem e é um jogador que, basicamente, para mim, o mais importante dele até aqui foi essa identificação que ele demonstrou com o Corinthians.
Foto de pequeno com a camisa do Corinthians. Isso é fundamental. E ele é um jogador espetacular entre as linhas, né? Ele é um cara que nesse futebol moderno, compactado, sei lá, sou muito fã do Luan, acho um grande atacante. Se voltar a jogar um pouco do que jogou em 2017, vai dar muito certo no Corinthians. Exatamente. O Corinthians já demonstrou. A defesa do Corinthians, o sistema defensivo, por mais que o Thiago Nunes vá modificar, porque ele vai dar ali, vai imprimir o estilo dele, mas o Corinthians já criou uma escola. Então ali, na questão defensiva, ele não vai mexer muito. Mas ele ganha, não só com o Luan, mas ele ganha por esse primeiro jogo. Camacho, o Castilho deram uma qualidade muito boa na saída de jogo. O Cantillo foi muito bem, né? Melhor até do que o Camacho. Talvez eles precisem ajustar um pouquinho a questão da velocidade, porque são dois jogadores talentosos e que cadenciam às vezes um pouco o jogo. Você pode sair com um pouco mais de intensidade. Mas olha, as perspectivas são muito boas. Pode não funcionar? Pode. O Corinthians tem aí uma pré-Libertadores pela frente que, né, sempre é um risco. O próprio Corinthians já sabe disso, né? Ainda com o Tite, quando caiu na primeira fase. Mas eu acho que o Corinthians pode terminar a temporada. Assim, hoje em dia ele seria ali, fazendo uma... G10. Ali. Ele acabou G5, G6. Falando em São Paulo, né, quando, na época, lembra da Quarta Força? Sim, pois foi aquela velha história. O Corinthians pode terminar, ele tem potencial até para terminar como primeira força, eu acho. Bom, aguardemos os próximos capítulos.